Olha, nós vamos trazer agora dados, porque nas últimas 24 horas foram registrados no Piauí 317 casos confirmados e 17 mortes pela Covid-19, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde. Isso tudo na noite de domingo, a divulgação desses números. Eu vou pedir licença aqui ao nosso telespectador para que você possa ver aí na tela os dados da Covid-19. Foram confirmados até aqui 174.008 casos da Covid-19 desde o início da pandemia. Foram descartados 133.528 casos. Quantidade de testes rápidos realizados, 359.918. As altas médicas, 9.952. Morreram 3.352 vítimas da Covid-19. E qual é a avaliação que está sendo feita pelos membros do Comitê de Operações Emergenciais? Aqueles que avaliam os dados da Covid, o avanço nos casos, a quantidade de leitos, a forma como está respondendo bem esse distanciamento social. Eu vou ao vivo com o Tiago Melo, que traz os detalhes do nosso Jornal do Piauí de hoje. Tiago, qual é o balanço depois desses primeiros dias de medidas restritivas? Vamos saber agora, Joelson, com Alderico Tavares, que é membro do COI, Comitê de Operações Emergenciais relacionados à Covid-19. A gente passa a conversar com ele a partir de agora. Doutor Alderico, boa tarde. Nós estamos aí vivendo um período de restrições impostas pelo decreto desde o dia 24 de fevereiro, com expectativa de se prolongar até a próxima quinta-feira. Já é possível se perceber impacto nos números em função dessas restrições, como o COI, que vem se reunindo periodicamente, avalia? Sim, a gente ainda continua num sinal de alerta em todo o estado. Haja vista, os percentuais das taxas de leite de ocupação ainda continuam cada dia, em alguns locais permanecendo em alta ou em outros locais chegando a 100%. Também os leitos de tratamento clínico tem a cada dia aumento ainda da taxa de ocupação. Isso nos preocupa, com os membros do COI, como os gestores do estado, assim, a nossa preocupação desses leitos. A gente está correndo cada dia aumentando a quantidade de leitos. Então, logo aumenta esses leitos são ocupados. E isso é um sinal de alerta que a gente já vem pedindo, fazendo um apelo à população para as medidas restritivas, enquanto essa vacina não chega num percentual de segurança para a nossa população. Há algumas áreas, algumas cidades e algumas unidades hospitalares onde a taxa de ocupação de UTIs é de 100%. Mas na média do estado, qual a taxa de ocupação nesse momento? Nós estamos com a taxa acima de 85%. Algumas unidades hospitalares apenas com a reserva técnica, o que seria pacientes que ele tem leitos de UTI, pacientes que têm pacientes de enfermaria, a gente deixa um leito vago. Se esse paciente complicar, ele voltar o retorno para a UTI. Então, a maioria dos nossos hospitais da região norte, aqui da região dos Cocais, aqui na capital, bem como no centro-sul, acima de 90%. Então, a maior dificuldade, pode-se dizer, está realmente aqui de Teresina, mais para o norte do estado? Não, a nossa maior, como é que se diz? As taxas mais gritantes, mais alarmantes, que a gente se preocupa mais. Mas em todo o estado, a taxa de ocupação está acima de 80%. Bom, nós temos números aqui da própria Secretaria de Estado da Saúde dando conta que em agosto do ano passado, quando houve a maior oferta de leitos de UTI, chegou-se a 460 leitos abertos. E nesse momento, 1º de março já de 2021, nós teríamos 324 leitos, o que significa uma diferença a menor de 21%. Pretende-se chegar novamente a 460 leitos e há previsão em curto prazo de novas aberturas? Assim, esse percentual era maior há 2 semanas atrás. Chegava um percentual de redução de mais de 40%. Quando a gente vê a rede toda, é a rede federal, a rede municipal da capital, a rede estadual e os leitos privados. De alguma forma, o governo do estado teve a sua mão, como cessões de equipamentos, como doação de testes. Então, a gente analisa como um todo. Então, a gente está dia a dia trabalhando para aumentar. Hoje tem previsão de mais 5 leitos do HU, então ele vai ofertar à rede 30 leitos. Nós estamos lutando para entregar mais 5 leitos no hospital de Piripiri, 5 leitos no HGV, que no pico ele chegou a 50 e hoje
ele tende a chegar a 40 leitos, bem como em Parnaíba, que tem uma ocupação quase de 100%, a gente colocar mais 5 leitos hoje no final da tarde. E diante da demanda atual, qual que seria o número ideal de leitos a se alcançar? Assim, a gente pensa na segurança do Estado. O número ideal que a gente tinha de segurança para transmitir para a nossa população seria uma taxa de ocupação menor de 50%. E isso, a gente já está com uma taxa de ocupação de 85% a 90% na 8ª semana. E isso nos preocupa. Amanhã nós teremos um COI em que o neurocientista professor Emílio, da Universidade Federal, vai mostrar os números e analisar se essas medidas restritivas forem eficientes para que a gente possa ter algumas decisões do COI. Nós temos uma pergunta do Joelson, pois não? Boa tarde, obrigado por atender mais uma vez aí o Jornal do Piauí. A minha pergunta, ela vai na linha dessa discussão que vocês vão travar amanhã. Eu não sabia que haveria um encontro, mas sei que vocês têm um desafio muito grande, vocês que fazem parte das equipes de saúde, dos cientistas, dos estudiosos, que é o de tentar convencer a sociedade da importância do distanciamento social. Pergunto, olhando para os dados até aqui, o senhor deve levar para o COI que tipo de posição, opinião em relação à possibilidade de endurecimento das medidas de distanciamento? A posição do COI, da maioria dos membros, são medidas restritivas mais enérgicas, entendeu? Daí houve, medidas que atendesse ao anseio da população, que muitos entraram em protestos, muitos criticaram a questão do número de leitos de UTI diminuídos ao longo dessa pandemia, e a gente vai analisar com isso os dados de ocupação, óbitos que aumentaram, a gravidade dos pacientes, e aí a gente vai tomar as medidas necessárias para encaminhar para o governador Wellington Dias. Bom, como é que o COI analisa essa possibilidade anunciada dos enfermeiros pararem aqui na capital, a capital que é o maior suporte para atendimento de pacientes em todo o estado? A posição da questão dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem justamente é o financiamento que não está tendo mais do governo federal. Entendeu? Isso foi direcionado à questão da Fundação Municipal de Saúde, mas eu tenho certeza que o doutor Gilberto, conjuntamente com a Prefeitura Municipal, há de resolver esse problema. Muito obrigado, doutor Alderico, ele é membro do COI, atendendo aqui ao Jornal do Piauí. Joelson.